Olá, bem-vindos a mais um vídeo. A confiança representa um alicerce fundamental em qualquer tipo de relação, seja ela de amizade, romance ou familiar. Neste contexto, explorarei 7 características presentes em pessoas nas quais é prudente não depositar confiança, tomando como base os princípios da filosofia epicurista. Primeiramente, a observação atenta quanto às características que mencionarei se torna imperativa. Contudo, tal análise revela-se relativamente simples. Basta examinar o discurso e as ações da pessoa para compreender sua essência. Assim, permita-me esclarecer isso. Cada um dos tipos de pessoas que discutirei apresenta razões convincentes para não merecer a confiança, e discorrerei sobre cada um desses arquétipos. Antes de adentrarmos, assegure-se de se inscrever no canal e permaneça até o final, pois há uma surpresa especial aguardando por você. O primeiro tipo de indivíduo a ser considerado são os narcisistas. Ao lidar com tais personalidades, os preceitos epicuristas nos instigam a preservar nossa paz interior diante de suas atitudes egocêntricas. A prática da indiferença frente às suas ações nos capacita a manter a serenidade mental em meio à sua vaidade. Se alguém constantemente se coloca em destaque, demonstrando pouco cuidado pelos outros, a confiança nessa pessoa torna-se improvável. Os narcisistas concentram-se exclusivamente em si mesmos, relegando as necessidades alheias a segundo plano. Não confiar em pessoas narcisistas é imperativo, pois seu zelo incessante pela própria imagem pode conduzi-las a atitudes perigosas, responsabilizando injustamente os outros por seus próprios erros. O segundo tipo é o fofoqueiro. A filosofia epicurista também nos aconselha a enfrentar a fofoca e as palavras maliciosas com prudência. Indivíduos que revelam segredos alheios provavelmente agirão da mesma forma conosco. A fofoca não é apenas um hábito, mas uma ação movida pelo puro prazer. Portanto, é crucial compreender que, mesmo entre amigos, segredos podem ser divulgados. Se a disseminação de informações é desejada, bastará compartilhar com um fofoqueiro, que se encarregará de propagar a novidade. O terceiro tipo é aquele que constantemente provoca irritação. O epicurismo sugere a prática da autorreflexão ao lidar com pessoas irritantes ou manipuladoras. Se alguém tem o poder de irritá-lo incessantemente, pode estar lançando mão de artimanhas sutis para minar sua paz emocional. Essas pessoas podem perturbar com gestos e palavras, provocando confusão e alimentando dúvidas de maneira gradual e imperceptível. O quarto tipo é o indeciso. Em relação a pessoas indecisas, o epicurismo nos incentiva a concentrar-nos no que podemos controlar, nossas próprias decisões e ações. Confiar em alguém que hesita constantemente em suas escolhas torna-se um desafio, pois sua personalidade indecisa denota falta de clareza e firmeza. O quinto tipo são as pessoas de duas caras. Diante de indivíduos duplicados, o epicurismo aconselha cautela. Aqueles que aparentam amizade enquanto propagam boatos pelas costas são inconfiáveis. Identificar e se afastar de tais relações torna-se essencial para preservar a integridade emocional. O sexto tipo são as pessoas constantemente envolvidas em problemas. O epicurismo enfatiza a responsabilidade pessoal, e pessoas perpetuamente envolvidas em dificuldades podem ser autossabotadoras. Simpatia excessiva pode levar a compartilhar seus problemas, transformando-os em questões próprias. O sétimo tipo são as pessoas que fingem ouvir. Em situações onde a atenção é simulada, o epicurismo preconiza a assertividade e a possibilidade de se afastar de conversas infrutíferas. Conversas em que o interlocutor finge interesse não contribuem para o enriquecimento pessoal. Em suma, ao analisar os distintos tipos de pessoas que comprometem a confiança, absorvemos lições valiosas na busca por relacionamentos autênticos. Incorporar os ensinamentos epicuristas propicia a manutenção da paz interior, o cultivo da virtude, a prática da autenticidade e o exercício do autocontrole em situações desafiadoras. Agora, sobre a surpresa especial que aguarda no final deste vídeo, é uma pequena mensagem que deixo para vocês. Na Sinfonia da Vida, somos maestros de nossas próprias melodias. Cada nota, uma experiência. Cada pausa,
uma oportunidade para refletir e crescer. Que possamos harmonizar nossos dias com compaixão, erguendo os outros com as notas da bondade. Nos momentos de desafio, lembremo-nos de que, como a natureza, somos capazes de nos renovar. Que esta mensagem inspire a encontrar a beleza na simplicidade, a força nas adversidades e a esperança nas mudanças. Que suas escolhas ressoem como uma melodia que ecoa não apenas para os ouvidos, mas também para o coração, fazendo da sua jornada uma obra-prima inesquecível. Isso conclui nosso vídeo de hoje. Espero sinceramente que essas considerações se revelem úteis. Não se esqueça de que sua participação é vital para o canal. Caso este vídeo tenha impactado seu pensamento, deixe um like e um comentário para que mais pessoas descubram a sabedoria epicurista. Se ainda não se inscreveu, lembre-se de que cada passo conta em seu desenvolvimento pessoal. Continue avançando em direção à vitória. Obrigado e até o próximo vídeo.